Queridos irmãos, boa noite. Aqui quem fala é o William Mendes. Estamos hoje, então, iniciando as nossas palestras no live do Facebook da nossa casa. E vai ser uma experiência, né, inédita na casa. Normalmente, nossas palestras eram passadas através da nossa página no canal do YouTube, mas a forma que nós encontramos agora, como está difícil de termos a nossa presença dentro da nossa casa espírita, então, a partir de hoje, os nossos palestrantes vão estar fazendo as palestras no live do Facebook. Está acontecendo até um caso muito engraçado, que eu estou na minha casa, está tendo um jogo de futebol nesse momento, e os meus vizinhos aqui, eles têm uma rixa muito grande, e toda vez que faz um gol, um fica xingando o outro. Então, se escutarem alguma coisa que não deva no meio, não liguem, que são os irmãos aqui que estão torcendo aí pelos seus times. Então, vamos iniciar a nossa palestra com uma prece, como nós sempre fazemos lá na nossa casa. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, vamos tentar nos sintonizar com todas essas forças maiores da espiritualidade maior, vamos nos sintonizar com a espiritualidade amiga de Petrópolis, da cidade de Petrópolis, com todos os nossos mentores espirituais, os mentores das nossas casas, dos nossos lares, da nossa casa espiritual, e vamos pedir a Deus que nesse momento nós possamos então estar unidos em comunhão de propósitos, para que a gente possa então manter essa luz sobre a nossa cidade de Petrópolis, num tempo tão difícil. Pedimos a Deus também, a espiritualidade amiga, que nos ajude a passar de forma serena por essa situação que nós estamos vivendo aí agora com a pandemia do coronavírus, que a gente possa passar por tudo isso de uma forma muito tranquila, que a gente possa aprender lições com tudo isso que está vindo pela frente, e pedimos a Jesus Cristo e a nossa espiritualidade que fique conosco agora e sempre. Então, hoje eu vou estar falando para vocês, vamos conversar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela é uma parábola muito importante, que ela está contida em 3 dos evangelhos, né, canônicos. Ela está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, nos versículos 25 a 37, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40, também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 12, dos versículos 28 a 34. E no nosso evangelho, que é o Evangelho da Doutrina segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 15 e ela é o item 2 do nosso evangelho. Essa parábola, ela é uma parábola de extrema importância, porque ela vem nos lembrar da máxima da nossa doutrina, que é fora da caridade não há salvação. E ela vai falar sobre os 2 maiores mandamentos da lei de Deus, que é de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E é lógico que para a gente amar a Deus acima de todas as coisas e a gente amar ao próximo como a si mesmo, a gente tem que colocar, então, a prática da caridade como meio de cumprir esses mandamentos em nossas vidas. E vem mostrar também, essa parábola, um papel muito esclarecedor das religiões, porque a gente vai ver com a parábola que não são as práticas exteriores ou os rótulos religiosos que vão nos conduzir à vida eterna. Todos nós sabemos que o nosso projeto de vida é o projeto da vida eterna, porque todos nós queremos atingir a vida eterna. Nós sabemos que nós já somos espíritos imortais, mas todos nós queremos atingir o nível de espírito puro, né? Daquele espírito, mas a gente sabe que a perfeição absoluta, ela só existe com Deus, mas todos sabemos que um dia vamos alcançar a perfeição relativa, e quando nós tivermos alcançado essa perfeição nos mundos ditosos, onde nós seremos espíritos crísticos, nós então teremos alcançado realmente esse propósito da vida eterna. E a gente vai ver também que a prática da caridade, como foi dito dentro do nosso evangelho,
é a única condição da salvação. Quando Jesus fala da caridade, ele não coloca ela como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para a nossa salvação. Para preparar o nosso estudo de hoje, eu consultei livros do nosso grande pesquisador espírita, Haroldo Dutra Dias. Ele fez a tradução do grego do Novo Testamento, que é um livro muito bacana, porque ele teve o cuidado de incluir dentro do texto, na parte de baixo, nas explicações, questões culturais, históricas e teológicas daquela época, para que a gente possa, então, compreender exatamente para quem Jesus estava falando, qual era o tipo de público para o qual Jesus estava falando, e também para que a gente possa entender o contexto de tudo aquilo que estava acontecendo naquela época. Eu também pesquisei alguma coisa dos pesquisadores Severino Celestino, do Alírio Cerqueira Filho, que faz uma simbologia muito bonita de todos os elementos da parábola, que a gente vai estar estudando daqui a pouco, e assisti também algumas palestras, como da Denise Lino, lá da Paraíba, que realmente faz uma descrição lindíssima dessa parábola, explicando todas as questões, então, espirituais, todas as questões emocionais que estão por trás dos símbolos dessa parábola. Para que a gente possa, então, ter a compreensão histórica daquela época, eu primeiro vou ler a parábola aqui, porque antes da parábola existe uma conversa, né, de Jesus com um doutor da lei. Ele estava dentro de uma sinagoga, ele tinha chegado a Jerusalém, então, ele tinha feito a peregrinação da Páscoa, que é uma das peregrinações mais importantes do mundo religioso naquela época, e chegando lá cansado, com fome e com sede. Ele realmente estava assim, chegando de uma viagem muito dura através de um deserto, e onde ele não foi acolhido no meio do caminho. Ele se encontra com o doutor da lei e ele vai ter, então, um diálogo com o doutor da lei antes de falar essa parábola. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmo. Jesus disse-lhe: Respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe responde: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E Jesus responde então: e depois, e fazei o mesmo.
Bom, espero que todos estejam me ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem, por favor, deem um sinalzinho ali no nosso bate-papo, por favor, tá? Nos comentários. Só digam que estão me ouvindo bem, por gentileza. Gente, vamos tentar então ter uma compreensão histórica da época de Jesus, para que a gente possa realmente entender melhor tudo isso que aconteceu. Bom, esse fato, nós tínhamos dois reis que eram muito famosos na antiguidade, que foram os reis Davi e os reis Salomão. Ah, com a morte do rei Salomão, após a grande cisma do Oriente, a nação hebraica, que até então ela se constituía de 12 tribos, ela acaba se dividindo em duas tribos. Nós tivemos a divisão, então, da nação hebraica com as 10 tribos do norte, que tinham como capital a Samaria, e nós tínhamos as duas tribos do sul, que eram as tribos de Jerusalém, que tinha como capital a cidade de Jerusalém. Eles eram conhecidos como os levitas. A Samaria, ela era considerada naquela época o reino dissidente de Israel. E essas notícias históricas, inclusive, a gente pode ver no item 3 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente tem aqui, olha, notícias históricas. Quem quiser entender sobre os samaritanos, sobre o termo samaritano e sobre o que acontecia naquela época, a gente pode se referir ali, então, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E o que acontecia, basicamente, é que existia uma divergência política e também de opiniões religiosas naquela época. A gente poderia comparar, mais ou menos, ao que acontece hoje em dia com os católicos e os protestantes, que eles têm divergências de opiniões religiosas. Então, era mais ou menos isso que acontecia, e a Samaria, então, era o reino dissidente de Israel. Nas tradições religiosas daquela época, as peregrinações eram muito importantes no cotidiano daquelas pessoas. Acreditava-se naquela época que Deus morava na cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém era considerado simbolicamente como o ponto mais alto do mundo naquela época. E então, quando a pessoa ia para Jerusalém, normalmente a gente dizia que a pessoa subia. E a gente sabe que existem divergências com relação à altitude em relação ao nível do mar da cidade de Jerusalém. A gente sabe que Jerusalém está localizado entre 840 e 2.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, mas naquela época acreditasse que Jerusalém era o ponto mais alto do mundo, porque acredita-se que todo mundo que ia para Jerusalém ia em busca de uma experiência espiritual. As pessoas elas iam para lá para ter contato com o divino, por isso elas acreditavam que elas estavam subindo, estavam indo para o ponto mais alto para elas poderem ter contato com o divino, o contato com a sua espiritualidade. Outra tradição que era muito importante também naquela época das peregrinações, e as pessoas peregrinavam normalmente 3 meses antes da Páscoa, elas sempre iam, todos os judeus iam visitar a cidade de Jerusalém para poder então ter esse momento máximo de espiritualidade dentro da cidade de Jerusalém. E no caminho, a hospitalidade aos peregrinos, os peregrinos era uma coisa muito importante. Ela era tão importante que as pessoas acreditavam, inclusive, que quem não desse hospedaria, quem não desse acolhimento para os peregrinos durante o ato da peregrinação, que poderiam cair fogos, bolas de fogo do céu em cima da casa daquelas pessoas ou em cima daquelas pessoas. Era uma tradição bastante forte para eles, né? E Jesus, então, convida os apóstolos para irem para as comemorações da Páscoa no Jerusalém, mas, e quando ele convida, então, os apóstolos para irem para Jerusalém, para as comemorações da Páscoa, os apóstolos acharam super normal, porque isso era uma tradição dentro de Israel naquela época, então todo mundo achava isso realmente uma coisa normal. Mas Jesus, ele diz para os apóstolos que ele gostaria de ir passando pela Samaria. Existiam naquela época 2 caminhos para se atingir Jerusalém. Você poderia ir pelas margens do Rio Jordão, que era um caminho extremamente verde,
com água, com comida à vontade, com muita sombra, com muita facilidade de hospedagem, porque você ia estar cruzando o território dos levitas, das tribos dos levitas, onde eles teriam todo tipo de acolhimento, tudo que eles precisavam, e ir pela Samaria significava que eles teriam que fazer a pé um caminho 130 quilômetros mais longo, passando por um deserto e passando dentro da terra dos samaritanos, que eram inimigos dos levitas naquela época. Então, os apóstolos acharam estranho, mas eles não quiseram contrariar o mestre. Eles resolvem, então, ir na frente para poder organizar toda essa questão de hospedagem, durante o caminho, para que eles pudessem, então, concluir aí a sua peregrinação de forma tranquila. E quando eles foram, então, chegando nos locais, pedindo hospitalidade, os samaritanos acabam negando hospitalidade aos apóstolos e a Jesus naquela época. E isso era uma coisa realmente que não era fácil de se entender, né? Porque era uma tradição da época acolher e dar hospitalidade a todos os peregrinos. E João Evangelista, inclusive, ele diz a Jesus Cristo, ele fala: mestre, por que o senhor não pede então ao Pai que jogue bolas de fogo do céu em cima desses samaritanos que não querem nos acolher? E Jesus faz um comentário muito bonito para João Evangelista naquela época. Ele diz para João Evangelista: o Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. Quer dizer, ele deu uma maior lição de amor a João Evangelista naquele momento, que deve ter morrido de vergonha com aquele comentário que ele fez. E isso vem nos lembrar também, gente, uma coisa muito comum dos nossos dias, que a gente costuma ser muito cruel com os nossos desafetos, né? Se a gente parar para pensar que naquela época os levitas e os samaritanos, eles eram praticamente inimigos, e por serem inimigos, um não quis acolher, não quis dar hospedagem, não quis acolher o seu irmão. E quantas vezes a gente não faz isso só por não gostar de uma pessoa? A gente esquece que a gente faz parte de uma família universal, que a gente vive a gente deveria viver para o Espírito, a gente deveria viver o amor realmente ao próximo, como a gente se ama, mas infelizmente a gente não está pronto ainda para isso. E Jesus dá aí um tapa de luvas, né, em João Evangelista, quando ele diz que o Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar. Então eles chegam a Jerusalém, como eu disse para vocês, chegam cansados, chegam famintos, chegam sujos, chegam com sede, e normalmente qualquer outra pessoa que estivesse nessa condição, com fome, com sede, sujo, cansado, se sentindo rejeitado porque não foi acolhido, não teve hospedagem no meio do caminho, quer dizer, não foi respeitado naquilo, então a pessoa chegaria extremamente mal-humorada e pronta para brigar e realmente atirar em pedra em tudo e todos que estiveram naquela frente. E Jesus, logo ao chegar, ele procura então uma sinagoga e ele vai ser testado então por um doutor da lei. Ocorre aquele debate de Jesus com o doutor da lei. Eu vou ler aqui para vocês mais uma vez, olha. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Ele pensou assim: eu vou tentar colocar Jesus, fazer perguntas a Jesus difíceis, para que ele possa, então, dar respostas erradas e para que a gente possa, então, denunciar Jesus aqui na sinagoga, para que ele possa realmente pagar por isso, porque eles realmente não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, né? E Jesus lhe respondeu: que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Então, nesse momento, a gente vê o doutor da lei agindo com todo o seu sentimento egóico, com todo o seu ego, porque os doutores da lei naquela época, eles estudavam
É assim, isso já era uma tradição há mais de 1000 anos no mundo hebraico, né? Eles estudavam todas as leis, e no começo era realmente muito difícil, porque eram 613 leis que eles tinham que saber. E eles tinham que conhecer todas aquelas 613 leis de cor e salteado. E até que um dia resolveram reduzir as 613 leis somente nas 10 leis no Decálogo de Moisés, porque eles achavam que essas 10 leis do Decálogo de Moisés elas já seriam mais do que suficiente para que uma pessoa, e já seria muito realmente cumprirem todas aquelas leis, e mais tarde ainda apareceu um outro estudioso daquela época, que foi o Hillel. O Hillel falou assim, olha, a gente não precisa, o Hillel ele foi avô de Gamaliel e ele foi mestre de Paulo de Tarso. Ele disse, olha, eu acho que a gente não precisa nem de se preocupar com essas 10 leis, que se a gente aprender somente 2 leis, essas 2 leis elas são mais do que o suficiente para que, e são super difíceis de serem colocadas em prática, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E elas eram tão importantes que naquela época todas as crianças sabiam aquilo de cor e salteado. Por quê? Porque eles tinham que falar aquilo 3 vezes por dia ao menos. Eles falavam de manhã, de tarde e de noite. E eles falavam de uma forma mais profunda ainda. Eles falavam assim, olha, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Daqui a pouco a gente vai destrinchar essas partezinhas todinhas, né? Então, o que era amar de coração para um judeu naquela época? Quando o judeu ele achava que quando você amava de coração, você amava também de espírito, ou seja, que você tinha que amar e você tinha que ser sábio, que você tinha que ter amor e direção naquilo que você estava fazendo, porque o sentimento ele tem que andar junto com a inteligência. Então, quando a gente fala naquela época que ele falava amar de coração, eles queriam dizer que a gente tem que unificar o nosso coração, porque o nosso coração é uma colcha de retalhos, ela é cheia de nuances diferentes, então a gente tem que literalmente unificar o nosso coração. Quando falava que a gente tinha que amar de alma, eles tinham que, realmente, para eles, a união do espírito com o corpo era uma coisa forte. No espiritismo a gente vai um pouco mais além, porque a gente sabe realmente a diferença do corpo e do espírito, mas naquela época eles achavam que o espírito e o corpo eram uma coisa só, né? Então, amar de alma realmente é quando você tinha a união do corpo com o espírito. E amar de toda a força demonstrava que quando você ama a Deus, você tem que colocar tudo que você tem à disposição de Deus, a serviço de Deus. Não só o seu coração, não só o seu espírito, mas você tem que colocar toda a sua propriedade, tudo aquilo que você tem dentro de você para Deus. Então, realmente, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, realmente era uma coisa muito forte e muito difícil de ser feita. Então, a gente vem da lei, da lei naquela época, usando o seu sentimento egóico, quer dizer, era uma pessoa que estudava, que estava usando todas aquelas tradições, aqueles estudos de mais de 1000 anos, ele sabia de cor e salteado todas aquelas leis, mas ele não sabia colocar em prática, porque ele colocava o seu ego, ele achava que o conhecimento era mais importante que tudo. E ele coloca Jesus de forma metafórica diante de um tribunal. Então, ele desafia para ver se Jesus realmente conhecia a lei. Mas, infelizmente, ele conhecia a lei e faltava para ele o amor. Em contrapartida, Jesus
Ele aceita o momento, mesmo estando cansado, mesmo estando com sede, mesmo estando com fome, mesmo estando sujo. Ele aproveita aquele momento e vê naquele momento uma oportunidade de transformação. E ele responde, então, aquele doutor da lei com duas perguntas. Ele pergunta para ele assim, vamos ver aqui, olha. Ele pergunta para ele, o que está escrito e como você lê, mostrando a importância de você saber interpretar um texto, né? Nos dias de hoje a gente vê a dificuldade que essa nova geração tem de interpretação de textos, e então Jesus queria saber se aquele doutor da lei, mesmo sendo conhecedor, ele viu que ele tinha conhecimento do que ele estava falando, que ele tinha estudado, que ele conhecia aquilo tudo, mas ele queria saber se ele estava interpretando aquilo da forma correta e se ele estava colocando aquilo em prática na sua vida, né? Então isso é uma coisa muito importante. Eu acho que só depois disso, né? Como você, depois dessa pergunta, né? Eu acho que esse embate já poderia ter terminado aqui, nem precisaria de ter a parábola logo depois disso. Mas o doutor da lei, então, ele vai insistir, né? Ele vai tentar problematizar o óbvio, né? Porque ele realmente estava tentando incriminar Jesus Cristo naquela época. Então ele expressa naquele momento a sua mais profunda dificuldade, que era o conflito íntimo que ele tinha, que era o orgulho e o preconceito, porque ele não conseguia entender como um homem simples como Jesus podia ter um conhecimento tão grande da lei e podia viver de uma forma realmente tão pura, de uma forma tão perfeita como Jesus. E ele pergunta para Jesus, então, faz uma outra pergunta, tentando colocar Jesus, mais uma vez, de saia justa naquela época. Ele pergunta, quem é meu próximo? Né? E o que Jesus vai responder para ele? Jesus, então, fala a parábola. Então, Jesus lê, na mesma hora, ele fala a parábola do bom samaritano para ele, né? E para ver se ele realmente consegue entender a parábola e o conceito de quem é o próximo para ele. Naquela época, gente, o meu próximo era realmente quem era a pessoa que era da mesma religião que eu, quem era do mesmo povo que eu, quem era da mesma família que eu. Então, para o judeu, o entendimento geral da época, o meu próximo do judeu é o judeu. O meu próximo do samaritano é o samaritano. Somente uma minoria muito ínfima, muito pequena, achava naquela época que o meu próximo seriam todos os meus irmãos, todos os seres do universo, né? Então Jesus conta a parábola e quando chega no final da parábola, Jesus pergunta então para o doutor da lei, quem se transformou no próximo do que caiu, né? E ainda usando de orgulho, de preconceito, o doutor da lei ele não consegue sequer nomear a pessoa que foi a pessoa que se transformou no próximo do que caiu, que foi o samaritano. Ele diz o quê? Ele diz que foi aquele que usou de maior misericórdia com o homem caído. Então, mostrando aí que quando existe uma coisa que nos incomoda, uma coisa com a qual nós não conseguimos lidar, nós temos uma tendência de maquiar essa coisa, a gente não consegue dar nome a essa coisa. E está mostrando, então, mais uma vez, o orgulho, o preconceito, a discriminação e o egoísmo daquele doutor da lei tentando agir com Jesus naquela época. Eu acho que isso é bastante importante, eu acho que só esse diálogo que Jesus teve com o doutor da lei já é uma coisa muito importante, porque eles vêm nos mostrar, então, a importância da caridade. A gente sabe que a caridade é uma das filhas do amor, né? A gente sabe que o amor é o mandamento maior da lei de Deus, e a gente sabe que o amor ele tem duas filhas muito queridas. O amor tem como filhas a caridade e a humildade. E a gente aprende, inclusive, na nossa doutrina, que a caridade é o amor externo em ação, é quando você coloca esse amor para fora, você coloca ele em ação para fora de você, e que a humildade é quando você coloca esse amor
interno em ação. É quando você consegue mostrar que dentro de você, você é puro amor, né? E a gente vê, então, Jesus falando sobre um herético, que era o samaritano, para um ortodoxo naquela época, e mostrando para o ortodoxo que o herético foi a pessoa que agiu com misericórdia, que foi a pessoa que agiu com amor. Eu vou ler mais uma vez aqui só a parábola, para a gente poder destrinchar, então, rapidamente, a simbologia, de acordo com os estudos, então, que eu fiz aqui do Alívio Cerqueira Filho, que eu acho muito bonito. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Então, como eu falei para vocês, a cidade de Jerusalém, ela era considerada naquela época o ponto mais alto do mundo. Então, estar em Jerusalém é como se você estivesse num local tão alto que você tinha ali naquele momento contato com Jesus, contato com o divino, contato com o eterno, com a sua espiritualidade. E a cidade de Jericó, ela era uma cidade que ficava, Jerusalém então estava, como eu disse, entre 840 e 2 mil metros de altitude em relação ao nível do mar, e a cidade de Jericó estava a 8 quilômetros das margens do Mar Morto, a aproximadamente 250 metros abaixo do nível do mar. Então, a cidade de Jericó, quando você descia de Jerusalém para Jericó, isso mostra duas condições espirituais de sintonia, né? É como se você estivesse descendo de um local extremamente espiritual para um local extremamente material. Então, é como se você realmente estivesse fora de sintonia. Você está indo de uma sintonia mais alta para uma sintonia mais baixa. Inclusive, diz aqui que quando ele descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Né? Se ele foi agredido por ladrões, acredita-se que a sintonia dele realmente estava muito baixa. Porque quando a gente está numa sintonia melhor, numa sintonia mais alta, normalmente uma coisa dessa não aconteceria conosco. Né? Então, descer de Jerusalém para Jericó e cair em poder de ladrões, vão mostrar exatamente essa condição espiritual, essa queda de sintonia, quando você vai do espiritual para o material. E a gente vê também que ele diz que um homem, agora, quem é desse homem? Ninguém sabe, poderia ser qualquer um de nós, né? E muitas das vezes a gente tem que procurar ver quem nós somos dentro da parábola do bom samaritano. Muitas das vezes, nós somos esse irmão que está sem sintonia, que está descendo do alto para o baixo e que estamos ali com uma sintonia tão baixa que a gente se coloca aí à mercê das roubadas da vida, não é verdade? Aí ele continua. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, tendo percebido, passou do outro lado. Quer dizer, então chega um sacerdote, o sacerdote está descendo o mesmo caminho. Se o sacerdote está descendo o mesmo caminho, é lógico, o sacerdote tinha ido a Jerusalém para fazer então a peregrinação, né? Que isso era uma coisa normal, mas se ele está voltando para Jericó, mostra também a falta de sintonia daquele sacerdote, mostrando que o sacerdote estava indo também do lado espiritual para o lado material, quer dizer, ele estava baixando a sintonia. E existia também uma tradição naquela época, que era uma tradição muito forte. Acreditava-se que os sacerdotes, como eles eram pessoas que iriam transmitir, então, as leis, né? E as mensagens também de Deus, que eles não podiam tocar em uma pessoa morta, porque se eles tocassem em uma pessoa morta, eles acabariam se tornando pessoas impuras, né? E o sacerdote, então, pode também ter pensado nisso dentro da parábola. Eu não vou tocar no impuro, senão vou ter que passar por uma série de cerimônias para minha repurificação, e eu não quero fazer por isso, mas de qualquer forma mostra aí uma falta de misericórdia daquele sacerdote e mostra também a falta de sintonia do sacerdote naquele momento. E em seguida ele fala, um levita que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Quer dizer, passa um levita
que era um homem da tribo de Israel, né, lá da tribo dos levitas. Ele olha para aquele homem, não se toca, não tem compaixão nenhuma, misericórdia nenhuma, ele passa e deixa o homem caído na margem da estrada. Mas um samaritano que viajava, então ele diz assim, um samaritano que viajava, ele não disse para onde ele estava indo, se ele estava indo para Jerusalém, vindo de Jerusalém. Acredita-se na parábola que o samaritano era um caixeiro viajante da época, né? Que estava viajando, vendendo, fazendo seus negócios. Então ele estava viajando, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Quer dizer, quando uma pessoa é tocada, a gente vê as mãos de Deus tocando aquela pessoa, a gente vê a misericórdia de Deus, o toque de Deus, né? Lembra daquele livro, Alguém te tocou? Isso é uma coisa importante, é o toque de Deus. Foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Então, a gente vai ver aqui alguns símbolos bonitos, né? Como eu já falei, sobre o ser tocado de compaixão, essa questão de Deus estar tocando, a misericórdia, mesmo a pessoa sendo um samaritano, né? Que era um habitante da Samaria, ele teve muito mais compaixão, muito mais misericórdia do que um sacerdote ou um levita, que era um homem da tribo do Levi. E o que ele fez? Então, ele começa a prestar os primeiros socorros para aquele homem ali naquele momento. Ele vai usar, então, o óleo de oliva, ele vai usar o vinho e vai usar as ataduras. E, além disso, vai colocar aquele homem sobre a sua montaria para conduzir aquele homem até uma hospedaria, né? Isso é uma coisa muito interessante também, que o óleo de oliva, ele é considerado como um bálsamo, né? Então, quando você usa o óleo de oliva, isso significa que você está usando uma substância para você literalmente começar o processo de cura daquele enfermo, o processo de limpeza, aquele processo inicial. Além de tudo, o óleo de oliva também ele tem propriedades antibióticas e algumas propriedades bastante também anti-inflamatórias. Depois ele limpa também com vinho. A gente sabe que o vinho ele tem propriedades antissépticas fortíssimas, quer dizer, além de dar um bálsamo para aquele homem, ele faz também uma limpeza, quer dizer, ele está prestando os primeiros socorros, mas ele viu que ele não poderia cuidar daquele homem ali à beira da estrada, que ele precisava de levar aquele homem até um local para que ele realmente recebesse o tratamento mais adequado, e ele leva aquele homem até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele vai buscar pessoas que possam, então, cuidar daquele homem com mais propriedade. Mesmo assim, ele vela por aquele homem a noite inteira, ele cuida dele uma noite inteira, e no outro dia, como ele precisava de sair, ele paga, então, alguém para continuar tratando, né? Então, mais uma vez aqui, esses símbolos do óleo, do vinho, das ataduras, a gente poderia comparar a isso quando a gente, por exemplo, uma situação em que a gente encontra um irmão nosso que está extremamente necessitado, que está caído à beira do caminho por falta de sintonia com o seu lado espiritual, que está precisando de auxílio espiritual, e a gente chama aquele irmão e começa a conversar com aquele irmão. A gente dá uma coisa muito preciosa que a gente tem dentro da gente, que é o nosso tempo. A gente age com o nosso coração, com a nossa misericórdia naquele momento, e a gente, então, presta aquele primeiro socorro, dando uma palavra para aquele nosso irmão que realmente está precisando, naquele momento, de um certo acolhimento. E o que a gente faz em seguida? A gente convida esse homem para ir até a casa espírita, esse amigo para ir até a casa espírita, para ser atendido no atendimento fraterno, e no atendimento fraterno, então, a casa espírita, que seria a hospedaria,
vai continuar dando todo o suporte que aquela pessoa precisa. E às vezes esse irmão está tão debilitado, meus irmãos, está tão caído, ele realmente está tão emocionalmente destruído, espiritualmente enfraquecido, que ele precisa de uma muleta para levá-lo até a casa espírita. Então, nesse momento, a gente vai ser essa muleta, a gente vai ser essa montaria que vai levar o nosso irmão até então a casa espírita para que ele possa receber então esse atendimento fraterno e em seguida também todo o que ele precisar dali para frente, né? E ele paga para ele continuar então o tratamento. A gente vê que na parábola, né? Quando Jesus pergunta, né? Quando Jesus pergunta no começo lá sobre o maior mandamento da lei de Deus, o que o doutor da lei disse? Ele falou assim, olha, amareis o vosso Senhor Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E eu já expliquei aqui para vocês, já conversamos sobre isso, que quando a gente ama de todo o coração, é porque a gente conseguiu unificar todas as partes do nosso coração, que mais uma vez eu repito, é uma colcha de retalhos, que tem lados diferentes, distintos, quando a gente consegue unificar o nosso coração. Então, quem amou de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, que inclusive pagou para que uma outra pessoa cuidasse daquele irmão caído, foi o samaritano. E a gente viu que a atitude do doutor da lei, que ele não conseguia sequer pronunciar o nome do samaritano quando Jesus perguntou quem foi a pessoa que realmente foi o próximo na parábola do samaritano para aquele homem caído, né? Então, nós temos uma tendência muito grande de fazer isso, né? Às vezes a gente escolhe quem amar, né? A gente tem um checklist de quem eu vou amar. Então, é muito fácil para nós amarmos quem está perto da gente, amar o meu pai, amar a minha mãe, amar minhas irmãs, amar pessoas da minha família, amar as pessoas da casa espírita, pessoas do trabalho, mas a gente nem sempre tem, a gente aumenta, né? A gente aumenta esse amor que a gente tem para o nosso próximo, para os demais irmãos que a gente encontra aqui na nossa existência. Nós somos, infelizmente, muito seletivos, né? E nesse momento, meus irmãos, que a gente está passando aí por essa situação, dessa pandemia que está vindo aí, né? A gente tem visto momentos, assim, exemplos tão bonitos de bons samaritanos espalhados pelo mundo inteiro. Eu li um texto muito bonito essa semana de uma brasileira que vive na cidade de Roma, lá na Itália, onde ela diz que as mudanças de hábitos que eles tiveram que ter por causa do vírus, todo mundo dentro da sua casa, e da preocupação que eles tinham de se cuidar para que eles não infectassem as outras pessoas, e onde ela mostra que a maior preocupação deles naquele momento era com a solidariedade, era com aquele morador de rua que mora na marquise do prédio onde ela mora, era de ajudar os velhinhos que moram no prédio para que eles não saíssem para fazer as suas compras, onde eles se ajudam, então essas pessoas saem para fazer as compras para essas pessoas. Então, colocando realmente atitudes de amor ao próximo extremamente fáceis da gente fazer, mas que com a correria do nosso dia a dia e com a falta de tempo, que é uma das grandes doenças, né, dos grandes cânceres do mundo moderno, né, a gente esquece. Infelizmente, a gente ainda está agindo muito de acordo com o egoísmo, com o orgulho, e a gente esquece de colocar, então, a caridade e a humildade em ação para que a gente possa realmente amar. Mas eu acredito que essa pandemia agora vai nos ensinar muito a amar e a cuidar um dos outros, porque nós temos a tendência de ser muito seletivos quando a gente pensa no amor. E agora a gente vai ver a importância de realmente expandir esse amor para as pessoas que realmente necessitam, que estão perto da gente, né? Então, a gente tem que aprender a se colocar no lugar de quem caiu e lembrar que quem está caído, o próximo do que está caído é aquela pessoa que estendeu a mão.
Então, para quem está caído, a mão estendida é a mão do próximo. Então, a gente tem que procurar saber exatamente o que a gente é. Então, queridos, eu gostaria de fazer uma reflexão muito boa com vocês agora nesse momento. Eu vou perguntar para vocês quem nós somos na parábola do bom samaritano, né? Eu acredito que na maioria das vezes nós somos aquele irmão caído na beira do caminho, que foi agredido pelos bandidos, que está lá todo ferido, todo mutilado, porque nós vivemos hoje, no mundo de hoje, numa falta de sintonia espiritual muito grande. Mas a gente pode também ser outras pessoas, outros personagens. A gente pode ser aquele sacerdote que conhece as leis, que conhece tudo das leis e que não tem amor no seu coração e que não se tocou ao ver o irmão caído, que não quer tocar numa coisa que ele acha impuro. Espero que nenhum de nós seja esse sacerdote. A gente pode ser aquele levita também, que é aquele irmão indiferente, que passa na beira da estrada e olha para o irmão e também não tem compaixão nem consideração. E a gente pode também se encaixar, às vezes, em alguns dos símbolos da parábola. Por exemplo, tem vezes que a gente pode ser óleo, a gente pode ser bálsamo, pode ser a palavra que consola. Por que não? E algumas vezes, queridos, a gente pode ser o vinho, a gente pode ser aquele irmão que vem para limpar as feridas emocionais, as feridas espirituais do nosso próximo, dos nossos irmãos. Que maravilha se a gente pudesse ser vinho. A gente, às vezes, pode ser a atadura. A atadura é aquela coisa que acolhe, o irmão que acolhe. Nós podemos ser o irmão que vai acolher os nossos irmãos. Olha que maravilha. Ou quem sabe a gente pode ser até a montaria. Eu não me importaria de ser a montaria, de ser a pessoa que vai literalmente servir de muleta para carregar o seu irmão que está ali emocionalmente destruído, espiritualmente fragmentado, até uma casa espírita, ou dando um livro para aquele irmão, para que ele possa tentar, de repente, até caminhar com as suas próprias pernas. E a gente pode, de repente, ser também uma mistura. Tem hora que a gente pode ser óleo e montaria, tem hora que a gente pode ser óleo e vinho, tem hora que a gente pode ser atadura e vinho. Então, que a gente consiga ser coisas positivas, que a gente não passe em vão na vida de nossos irmãos. Vamos lembrar que o samaritano é o nível onde nós queremos chegar. O samaritano, na parábola, representa nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o nosso exemplo maior que a gente tem é um modelo e guia espiritual para toda a humanidade. Então, estar em sintonia com o eterno, esse é o nosso projeto de evolução. Então, o nosso projeto de evolução é querer ser um dia o samaritano, ser o bom samaritano. Não é verdade? Nunca vamos esquecer que fora da caridade não existe salvação. E que a ação da caridade, ela independe do rótulo religioso. Então, nós vamos ter pessoas que são caridosas, pessoas que são boas em todas as religiões, e nós vamos poder encontrar em todos os momentos pessoas pelo nosso caminho que vão ser samaritanos, ou que vão ser óleo, que vão ser vinho, que vão ser bálsamo e que vão ser montaria para nós. Então, fica aqui a minha proposta. Espero que esse estudo possa ser útil para vocês, assim como foi para mim. Toda vez que eu leio essas parábolas de Jesus, eu fico extremamente emocionado, fico extremamente tocado. As parábolas realmente me tocam muito. Essa linguagem alegórica que Jesus usou há 2000 anos atrás, elas ainda continuam completamente atuais e completamente revigorantes e completamente confortadoras para a nossa vida. Espero que todos nós possamos, então, nos esforçar para que a gente possa trabalhar nesse projeto de evolução, para que um dia a gente realmente possa ser o bom samaritano. Então, vou agradecer a presença de todos aqui essa noite. Espero que esse primeiro live tenha dado certo. Eu não estou conseguindo ler ali nada do lado, desculpem. Eu fiquei um pouco nervoso. Ser o primeiro numa coisa realmente é complicado, mas espero que tenha dado tudo certo e que
a nossa palestra de hoje tenha corrido muito bem e que essa mensagem possa ser uma boa reflexão para todos nós aqui nessa noite. E vamos então agora fazer a prece das 21 horas. Então, vamos elevar todos nesse momento nossos pensamentos mais uma vez ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo inspirador, é um modelo daquilo que a gente veio na Terra para aprender a ser. A gente quer realmente um dia chegar lá onde ele chegou. E vamos aproveitar para pedir a Jesus, aos nossos espíritos amigos, aos nossos mentores espirituais, que nos protejam nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que a gente em breve possa estar normalmente voltando às nossas reuniões presenciais, para que a gente possa se abraçar novamente, se acolher novamente, da forma como nós sempre fizemos, e que a gente consiga passar por isso tudo de forma tranquila. Senhor Jesus, abençoa todo o planeta nesse momento e abençoa cada pessoa que está aqui nesse momento nos assistindo e todos aqueles também que por algum motivo não tiveram oportunidade de estar nos assistindo nessa noite. Fica conosco agora sempre, meu Senhor Jesus. Meus queridos, sintam-se abraçados, beijados e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.